Me digam se vocês estão vendo os slides pequenos, né? Fazer o quê? Tá pequeno, professor, mas dá para enxergar. O ruim é que não tem as anotações do senhor, né? Pois Os é, desenhos. pois é, já tentei de tudo aqui e não consegui abri-lo em tela cheia. Foi desde aquela hora que eu saí e entrei de novo, que aí deu a pane em tudo aqui. E eu tô no meu e-mail institucional, tudo, mas não sei o que danado foi que aconteceu. Bom, vamos lá começar. Vejam só. Na sequência daqueles assuntos que a gente estava vendo lá nas aulas presenciais, é, nas aulas presenciais, continuam vendo os slides, né? Sim, Certo, porque eu parei para permitir uma pessoa entrar. Vejam só, seria para a gente começar agora a ver a segunda lei de Mendel, né? Porque a gente viu a primeira lei de Mendel, seria para ver agora a segunda. Mas me digam se tem condições de, em uma aula por internet, assim online, com todas essas dificuldades tecnológicas que eu tenho, tá fazendo aqueles joguinhos de azinhos, azões, bezinhos, bezões. Não tem, certo? Então a gente vai dar uma pulada no assunto. A gente vai pular da primeira lei de Mendel, onde a gente já entendeu as coisinhas mais básicas de genética, para entender um pouco da herança, né, das teorias da herança, a herança autossômica e da herança ligada ao sexo. Essas heranças, elas estão ligadas a doenças genéticas. Certo? Quando a gente fala em doenças genéticas, pelo menos o propulsorzinho do mouse se mexendo, vocês conseguem ver? Aqui em cima. sim, Pronto. Quando a gente fala de doenças genéticas, essas doenças genéticas, elas são passadas através de herança genética. E essas heranças genéticas, elas podem ocorrer de duas formas: herança autossômica e herança ligada ao sexo. Quando a gente diz ligada ao sexo, ligada aos cromossomos sexuais. Será isso que a gente vai ver hoje. Para iniciar o estudo desses dois tipos de herança, a gente vai relembrar aqui alguns termos que a gente já aprendeu durante o estudo da primeira lei de Mendel, que são alelos, genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo. Isso aí vocês já deveriam saber de cor salteado, né? Até porque isso aqui é o básico para todo entendimento de genética. No decorrer da aula, vocês vão ver como é importante ter fixo isso aqui na cabeça, o significado de cada uma palavrinha dessa. Alelos, a gente já sabe que são pares, né, de genes que estão juntos para determinar uma determinada característica, né? Esse alelo, eles podem ser dominante, podem ser recessivo, pode ser homozigoto, pode ser heterozigoto. Genótipo, quando a gente fala de genótipo, está falando dos genes, da conformação genética do indivíduo, aquelas letrinhas, Azinho, Azão, Bezinho, Bezão. Quando a gente fala de fenótipo, está falando da característica visual que aquele genótipo expressa. Homozigoto são quando os alelos são iguais, quando a gente tem um azão e um azão, isso é um alelo homozigoto, certo? E heterozigoto quando os alelos são diferentes, quando a gente tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula no mesmo par. Dominante são as letras maiúsculas, recessivos as letras minúsculas. E o nosso fenótipo aqui, ó, a terceira palavra, ela sempre vai se manifestar através do gene dominante. O recessivo só vai se manifestar se ele for duplo. Se ele for duplo recessivo, tiver azinho, azinho, aí sim essa característica se manifesta. A não ser, não se manifesta. Deixa eu ver aqui. Fui permitir outra pessoa.
Voltando para cá. Aqui do lado a gente tem esse termo aqui, herança monogênica. O que quer dizer herança monogênica? São características manifestadas a partir de um único gene. Mono, a gente já sabe que significa um, e gênica, de gene. Então, são heranças manifestadas a partir de um único gene, que pode ser ele individual ou ele impar, no par de alelos, certo? Até aí, perguntas? Não. Não. Mudou aí o slide para vocês? Sim, tá aparecendo um heredograma. Pronto. Para falarmos em genética e em doenças hereditárias, tem aí os nossos amiguinhos heredogramas, que são os grandes vilões aí das provas de Enem, né? Acho que a maioria de vocês que já fizeram o Enem já se depararam com heredograma lá. E não sabia nem para onde ia, eu creio. Né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses heredogramas, o entendimento desses heredogramas, para poder ver como funciona isso dentro da configuração daquelas doenças autossômicas e ligadas ao sexo. Viu só? O que são heredogramas? São representações gráficas de árvores familiares. Isso pode ser chamado de árvore familiar, de árvore genealógica, de pedigree, de características hereditárias, enfim, pode ter vários nomes para esse heredograma, certo? O heredograma serve para quê? Para determinar o padrão de herança, né? Como é feita a herança de pai para filho, de geração para geração. E heredogramas possuem uma simbologia universal, ou seja, esses símbolozinhos que vocês estão vendo aqui ao lado, nesse desenho com bolinhas e quadrados e traços, isso aqui, essa forma, essa simbologia, ela vai ser usada em todo o mundo, certo? Não só é aqui no Brasil, não. Em todo lugar que você for, heredogramas serão representados da mesma maneira, certo? Para que sejam entendidos heredogramas, existe uma simbologia, existem símbolos que significam coisas. E é isso que a gente vai ver agora. Simbologia dos heredogramas ou genealogia. Vejam a quantidade de símbolos que tem aqui, que vocês podem encontrar nesses heredogramas. O quadrado, vamos ver um por um. O quadrado significa um indivíduo do sexo masculino. Então aqui, ó, voltei o slide. Todos esses quadradinhos significa que é um indivíduo do sexo masculino. Quadrado, sexo masculino. Círculo, indivíduo do sexo feminino. Quando o quadrado vier assim, ó, invertido, em forma de um balãozinho, isso significa que o sexo é indefinido. O heredograma traz aquele elemento, mas não define o sexo dele. Então, homem, mulher, e aqui não se sabe. É um indivíduo, mas não especifica o sexo, certo? Quando o heredograma vier com o homem ou com a mulher, com números dentro, isso significa o número de filhos de cada sexo, certo? Se tiver lá um quadradozinho com 4, significa que aquele casal teve 4 filhos homens. Se tiver um círculozinho com 5, significa que aquele casal teve 5 filhas mulheres, certo? Então, quadrado ou círculo com número dentro indica o número de filhos em cada sexo. Quando a gente vê quadrados e círculos achurados, que quer dizer pintados, preenchidos assim, igual esse que vocês estão vendo, preto, isso significa que aqueles indivíduos eles foram afetados pelaquela determinada doença que o heredograma traz. Então, indivíduos brancos, e, ó, sem preenchimento, significa que eles não são afetados, e indivíduos escuros, preenchidos, significa que eles foram afetados, que eles têm a doença. Isso aqui é raro de vir um heredograma, mas pode acontecer.
metade do indivíduo claro, metade do indivíduo escuro. Isso um homem, uma mulher. Isso significa que esses indivíduos eles são heterozigotos para aquela determinada doença. Se eles são heterozigotos, eles têm um gene da doença e um gene que não é da doença. Um gene não, desculpe, minha gente, um alelo. Vai ter um alelo para aquela doença e um alelo que a doença não se manifesta. No caso aqui seria um azinho, azão. Quando eu digo aqui, ó, que esse alelo, os alelos desses bichinhos aqui, metade escura, metade clara, significa que eles são heterozigotos. Azinho, azão. Se a doença ela for dominante, qual dos alelos vai se manifestar a doença, minha gente? Ninguém? O dominante. O dominante, que é o azão, né? Então o azão aqui vai estar representado pela corzinha preta. Se a doença for recessiva, qual irá se manifestar? Vai se manifestar o mesmo. Se a doença for recessiva, no fenótipo não irá se manifestar nada, porque para ela se manifestar, o indivíduo teria de ser azinho, homozigoto recessivo. E aqui indica que eles são heterozigotos. Entenderam? Ô, professor, Oi? nessa parte do heredograma, quando eu vou trabalhar com ele, se tá os dois divididos, ele é heterozigoto, até aí eu entendi. Mas a questão pode me dar o tipo de doença ou o tipo de alelo para eu saber qual é o dominante ou qual é o recessivo? Tem como trabalhar essas questões? A questão pode dar, sim, qual é o dominante e qual é o recessivo, e pode não dar. E você ter de descobrir a partir do heredograma, sem nenhum alelo escrito, os alelos de cada um. E é isso que a gente vai tentar fazer lá para frente. Então, de qualquer jeito, se ele não me der qual é o dominante, qual é o recessivo, a partir do heredograma eu tenho como descobrir. Sim, a partir do heredograma e a partir das características das doenças recessivas e dominantes, que a gente vai ver mais para frente. Certo? Professor, Certo. o Everson colocou aqui no grupo que tá pedindo para entrar, mas o professor não aceita. Vou lá, peraí. Everson. Aí, o Everson. Bora lá. Falei aqui de metade achurado, que quer dizer pintado. Metade branco seria heterozigoto para aquele determinado tipo de doença, mas raramente isso aqui vai vir. Se vier isso aqui, é uma questão muito fácil de ser respondida. Certo? Um masculino aqui quadrado, que a gente já sabe que é o macho, e um redondo, que é a fêmea, ligados por um traço, significa casamento ou um cruzamento, né? Não precisa ser casamento em si, mas um cruzamento, que houve aí um cruzamento entre o indivíduo com o outro, certo? No caso do traço vir pontilhado, significa que foi um acasalamento extramatrimonial, quer dizer, não foi... Alguém foi corno. Alguém pulou a cerca lá e teve um filho com uma mulher diferente. Isso também pode vir dentro do mesmo heredograma, certo? Se é uma mulher diferente, ela vai ter outras informações genéticas. Ou se for um homem diferente, outras informações genéticas. Então, por isso que esse tracinho pontilhado significa pulo de cerca, né? Segundo Caio, alguém foi corno aí. Ou quis novas aventuras, né? Sei lá. Se vier traçado aqui no meio, divórcio, isso aqui eu acho que vocês nunca vão encontrar, mas está aqui no meio dos símbolos, certo? Que não interessa dentro do heredograma ter um divórcio ou não, mas está aí. Isso aqui, quando vier com dois traços, significa que esse acasalamento ele foi consanguíneo. Quer dizer consanguíneo, minha gente? Incesto. Incesto, não tão incesto, certo?
pode ser acasalamento dentro de indivíduos de uma mesma família, pode ser primos, certo? Primos é um acasalamento consanguíneo. Com primo também, incesto, é? Não, não é incesto. É, Não é incesto, é o que eu tô é dizendo. sim. Não, incesto é o Não, que não? é, vamos dizer assim, não permitido pela lei e pelos dogmas das igrejas, certo? Primos é consanguíneo, não é incesto. Apesar de que com tio, com pai, com irmão, tudo é consanguíneo. Dentro dessas consanguinidades, tem os casos que são considerados incestos e tem os casos que não são considerados. Mas aqui o acasalamento ou cruzamento entre primos, chamado de consanguíneo, representado por esse traço duplo, certo? Se vier os dois indivíduos ligados por um triângulo completo, significa que são gêmeos monozigóticos. Quer dizer gêmeos monozigóticos? Monozigóticos. Que tipo de gêmeos são esses? Aqueles univitelinos que chama, né? Isso, aqueles univitelinos, chamados de idênticos. Tem alguém pedindo para entrar, meu Deus. Aldenor. Bora lá. Pronto, são gêmeos idênticos, aqueles gêmeos univitelinos, gerados a partir de um único gameta, certo? Então, o triângulozinho completo aqui, ligando os dois, significa gêmeos monozigóticos. Poderia ter, aqui nesse triângulozinho, um quadrado e um círculo. Hein, minha gente? Aqui, em gêmeos monozigóticos. Eu acredito que sim, porque, tipo, pode nascer dois gêmeos, uma menina e um menino, eu acho, né? Mas aí, eles não Pode seriam não. monozigóticos. Univitelino tem que ser necessariamente do mesmo sexo, não é? Univitelinos têm de ser o mesmo sexo, porque um é a cópia genética do outro. Eles foram originados a partir de um único gameta, que na primeira divisão celular, lá nas primeiras divisões, ele se dividiu e formou dois indivíduos. Então, um tem o mesmo genótipo do outro. Então, não tem como um ser homem e o outro ser mulher, certo? Sempre vai Aí, professor, Oi, Bruno? nesse exemplo que eu disse, se ele não é monozigótico, pode ser o quê? Um casal de gêmeos, um menino e um menino. Eles são o quê? Exatamente. Aqui embaixo, gêmeos dizigóticos, ou não vitelinos, ou bivitelinos, ou gêmeos fraternos. Eles são originados a partir de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Eles têm genéticas diferentes. A mulher, em vez de produzir um óvulo, produziu 2. E aí ela vai gerar 2 filhos. Nesse caso aqui de gêmeos dizigóticos, pode ser um menino e uma menina. Pode ser um claro e um escuro, um do cabelo cacheado, outro do cabelo liso. Enfim, são apenas 2 gestações em uma barriga só. Certo? Então aqui veio representado como 2 meninas sendo dizigóticas, mas também poderia ser um menino e uma menina, certo? Então, triângulozinho não ligado, gêmeos dizigóticos, que não compartilham o mesmo código genético. Vindo aqui para o lado de cá, um indivíduo cortado ao meio significa que ele faleceu. Nasceu lá o menininho ou a menina e esse indivíduo faleceu. Um círculo com um pontinho no meio significa que é uma mulher, já que o círculo significa mulher, é portadora de uma doença ligada ao cromossomo X. Então isso aqui é muito importante. Esse círculo com esse pontinho no meio, se vier em um heredograma, já indica que a doença é uma doença de caráter hereditário sexual e não autossômica. Um quadradinho, aqui ó, um triângulozinho, ligado a um traço, vai significar um aborto ou um natimorto. Significa que a mulher teve um aborto ou que o neném nasceu morto, certo? Isso aqui, ó, um semitriângulo com interrogação no meio. Significa desigodade desconhecida. Ou seja, são 2 gêmeos, mas o heredograma não diz se eles são monozigóticos ou dizigóticos. A zigosidade é desconhecida, por isso tem a interrogação aqui embaixo.
E quando vier aqui, ó, o acasalamento entre um homem e uma mulher, ligado a esse monte de tracinho aqui embaixo, a esses 3 tracinhos, significa que não existiu prole. Esse casal não se reproduziu. E quando o indivíduo vier todo achurado, todo escurinho, com uma seta embaixo, significa que ele é o propósito ou propando. O que quer dizer propósito ou propando? Significa que a questão quer saber sobre aquele indivíduo específico dentro do heredograma. Essa setinha indica que toda a questão que o heredograma tem para resolver está relacionada a ele. Quanto a essas simbologias aí, perguntas? Não. Pronto, isso é só estudar e colocar na cabeça os principais. Tem uns aí que vocês vão poder descartar, eu acho que de cara, esse de divórcio e outros. Mas é bom saber que eles existem, né? Caso venha, já estão sabendo. Então aqui a gente tem a representação de 2 heredogramas, né? Representação de heredogramas, representação de gerações nos heredogramas. O que isso quer dizer, minha gente? Quando vocês verem esses bichinhos bonitos chamados de heredogramas, vocês vão ver ao lado deles aqui, ó, em algarismo romano. 1, 2, 3, poderia ter 4, 5, 6, 7. Esses algarismos romanos aqui vai significar as gerações. Então, primeira geração, segunda geração, terceira geração. E os indivíduos numerados por algarismos arábicos. Então, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4 da primeira geração. Indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4, indivíduo 5 da segunda geração. Indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3 da terceira geração. No caso dos heredogramas, não se aplica aquilo que a gente aprendeu na lei de Mendel, de geração parental, de F1, de F2, de F3. Não. É representado apenas por gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Ô, professor. Oi? Uma questão que eu estava comentando com o Gildark ontem à noite era mais ou menos sobre isso. Aí ele pediu para eu perguntar ao senhor se seria possível fazer um cruzamento entre, digamos, uma geração F2 de um grupo tal. Um exemplo, uma geração F2 com outra geração F2. É possível? É possível, sim. Uhum. Sim. Só que aí, dentro do problema, isso teria de ser destacado. Porque se não fosse destacado que eles são gerações a partir de F2 com F2, eles passariam a ser primeira geração parental. Entendeu? Entendi. No outro lado aqui, a gente tem outro heredograma. No caso aqui, esse indivíduo número 14, ele vai ser de que geração? Indivíduo número 14. Minha gente. Quarta geração. Aí vejam só. Aqui, vocês estão vendo que isso é outro tipo de heredograma. Nesse heredograma aqui, ele traz os indivíduos em sequência e não separados por geração. Veja só, do 1 ao 14. Já nesse outro lado aqui, não. Cada geração começa do 1, certo? Porque aqui no heredograma do lado de cá, nesse que eu estou com o mouse em cima, não está representando as gerações por numerais romanos. Não tem aqui 1, 2, 3 e 4. Se tivesse, esses indivíduos aqui teria de começar do 1 ao 4, do 1 ao 5, do 1 ao 4 e aqui o número 1 da quarta geração. Então são situações que vocês podem encontrar. Mas isso indica, você sabendo que cada retazinha dessa aqui é uma geração, que esse indivíduo número 14, apesar de não ter aqui ao lado o algarismo romano indicando, ele é de uma quarta geração. Dúvidas até aí?
Não, por enquanto não. Tem alguém pedindo aqui para entrar. Isso não é difícil não, minha gente. A gente indo aos pouquinhos e entendendo passo a passo, não é difícil. Agora eu digo uma coisa, se não assistir a aula e se não estudar, isso nunca vai entrar na cabeça, certo? Então ali a gente já viu como funcionam os padrões de heredograma, a simbologia desses heredogramas. Então agora a gente vai entrar nos tipos de herança, nos tipos de doença. Vejam só, para as doenças genéticas, a gente vai ter dois padrões diferentes de herança. Herança autossômica e a herança ligada ao X. Se ela é ligada ao X, ela é ligada ao sexo, né? Já que o cromossomo X indica o sexo. Vejam só. Nós, seres humanos, sempre que vier falando de doenças autossômicas ou ligadas ao X, o problema vai trazer uma situação de seres humanos, nunca de um animal, certo? Porque doenças genéticas, doenças hereditárias, sempre os problemas trazem uma questão relacionada a humanos e não a animais, certo? Seguindo essa lógica de sempre vir doenças relacionadas a seres humanos, nós temos aqui, ó, nesse quadrado, nossos 23 pares de cromossomos. Lá no primeiro ano a gente estudou as quantidades de cromossomos que o ser humano tem, são 23 pares, e nisso a gente deveria ter aprendido, né, vocês deveriam saber de cor e salteado, que nesses 23 pares, 22 são chamados de cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais, né, um herdado do pai e um herdado da mãe, que são iguais, que se juntaram lá na hora da cariogamia, na hora da fecundação. Então, aqui nesse quadro maior, a gente tem todos esses 22 cromossomos que a gente chama de homólogos, iguais. E o 23º par de cromossomo, ele não é homólogo, é o cromossomo sexual. Por que ele não é homólogo? Porque ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Quem tem um cromossomo X e o cromossomo Y? O homem ou a mulher? A mulher. A mulher. Então, no caso, cromossomo X e cromossomo Y, a mulher? Não, minha gente. É o homem, a mulher não é XX. O homem, a mulher seria XX. Então, essa representação aqui de cromossomos humanos de 23 pares está representando aqui um homem. Porque no 23º par tem um X e um Y, certo? Se fosse uma mulher, seria XX. E essas doenças de herança ligada ao cromossomo sexual, ela vai estar sempre ligada ao X e não ao Y. Veja só, se ela vai estar sempre ligada ao X e não ao Y, e o homem é XY, isso significa que ele vai ter apenas um cromossomo afetado, que será o cromossomo X. No caso da mulher, ela vai ter os dois, que ela é XX. Certo? Até aí, perguntas? Não. Olha só, quando a gente fala de doença autossômica, afeta homens e mulheres igualmente. Porque doença autossômica serão doenças genéticas que o gene, o alelo da doença, pode vir ligado a qualquer um desses 22 pares de cromossomos aqui, né? Então, se homens e mulheres têm esses mesmos 22 pares, então vai afetar homens e mulheres de maneira igual. Tanto homem quanto mulher pode ter, né, a mesma quantidade de indivíduos doentes. Já na doença ligada ao cromossomo sexual X, como os homens possuem apenas um alelo, eles vão ter uma maior probabilidade de apresentar essa doença. No caso das doenças dominantes, certo? Porque ele precisa vir apenas com um X
infectado, vamos dizer assim, para apresentar a doença. Se a mulher vier com um XAzão e um XAzinho e a doença for recessiva, por exemplo, ela não vai apresentar. Isso aí a gente vai ver mais para frente, entender mais para frente. Perguntas até aí? Não. Bom, vamos falar agora da herança autossômica. Lembrando que a herança autossômica relacional das 22 pares de cromossomos homólogos, autossômica. Essas doenças autossômicas, elas podem ser tanto dominante como recessiva. E a gente vai falar agora da herança autossômica dominante, suas características e como ela funciona. Veja só. O indivíduo pode apresentar apenas um alelo afetado ou o par de alelos afetado. Quer dizer alelo, minha gente? E lá, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão. Então, na doença autossômica dominante, o indivíduo afetado, o indivíduo que tem a doença, ele pode ter apenas um dos alelos, né, para essa doença e ser afetado, ou os dois. No caso do indivíduo Azão, Azinho, Azão, Azinho, ele tem apenas um alelo para a doença, já que ela é dominante. Mas ele vai ser afetado porque esse Azão vai dar a característica. Ele é o fenótipo dominante, certo? Aí aqui abaixo a gente tem exemplos. Genótipo versus fenótipo. Veja só como funciona em uma herança autossômica dominante. O genótipo versus fenótipo. O genótipo está aqui em azul e o fenótipo em vermelho. Veja só. O indivíduo homozigoto dominante. Se ele é homozigoto dominante e a herança é autossômica dominante, logicamente ele será afetado. Aqui, ó, afetado porque ele é azão, azão. Se o indivíduo for heterozigoto, azão, azinho, como a doença é dominante, ele também será afetado, porque o que vai se manifestar é o azão, certo? Se o indivíduo for homozigoto recessivo, aí ele não será afetado, porque a doença é dominante. E qual o gene dominante? Qual o alelo dominante que ele tem aqui? Nenhum. Ele é azinho, azinho. Então ele não vai ser afetado por aquela doença, certo? Então, no caso de doenças autossômicas dominantes, tanto o indivíduo é afetado quando ele tem o par de alelos dominantes, como quando ele é heterozigoto, porque o que vai se manifestar será o alelo dominante. Perguntas quanto a isso aí? Não. Não. Mais alguém além de Bruno não tem dúvidas? Silêncio. Vejam só. Características da herança autossômica dominante. Vejam só. Esse daqui é interessante, vocês dão uma estudada depois aí nessas características. Cada tipo de doença, seja de herança autossômica dominante, de herança autossômica recessiva, de ligada ao cromossomo sexual dominante, de ligada ao cromossomo sexual recessivo, sempre terá características para aquele tipo de herança específico. Vejam só as características da herança autossômica dominante. Os dois sexos possuem a mesma proporção de serem afetados. Aí eu pergunto a vocês, por que os dois sexos têm a mesma porcentagem aqui, a mesma chance de ser afetado, tanto o homem quanto a mulher? Hein, minha gente? Ninguém? Porque, como ela é autossômica, a doença é relacionada com qualquer um dos cromossomos, independente, sem ser o sexual lá. Muito bem. Aí tem chance de afetar o povo inteirinho aí. Muito bem, porque ela é autossômica. Ela é ligada a qualquer um desses 22
cromossomos aqui. E como homens e mulheres têm os mesmos cromossomos do 1 ao 22, então homens e mulheres têm quantidades iguais de chances de serem afetados. Muito bem. Uma outra característica interessante, ó, isso aqui é interessante vocês marcarem aí na cabecinha de vocês, principalmente quem vai fazer Enem, quem pretende aí, né, entrar nas universidades. Não há salto de geração. Então, quando vier uma doença autossômica dominante, deixa eu pegar aqui, não vai ocorrer isso aqui, ó, salto de geração. Ou seja, na geração número 1, tem indivíduos afetados, aqui é o indivíduo 2 e o indivíduo 3 são afetados. Na geração número 2, ninguém é afetado. Na geração número 3, o indivíduo 1 aqui é afetado. Então, tem um salto de geração da 1 para a 2. Certo? Então, esse salto de geração indica de cara que isso aqui não é uma doença dominante, ela é uma doença recessiva. Porque não há salto de geração. Se fosse uma doença dominante, em todas as 3 gerações iriam ter pessoas afetadas. Então, quando você vê um heredograma só por isso, você já consegue identificar se é uma doença autossômica dominante ou recessiva, através dos saltos de pessoas afetadas de geração para geração. Se tiver salto, indica que ela vai ser recessiva. Se não houver saltos, essa doença, se houver saltos, recessiva. Se não houver saltos, será dominante. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Eita, Vanessa Marli. Bora lá. Volta. Vocês entenderam o que eu falei dos saltos de geração? Sim, professor. Se houver salto, ele é recessivo. Se não houver salto, ele é dominante. Dominante. Isso aí no próprio heredograma você já consegue identificar, certo? Se nenhum dos pais possuir alelo afetado, nenhum do filho terá. Ou seja, uma característica aqui da autossomia dominante. Se nenhum dos pais forem afetados, nenhum dos filhos também será afetado. Então, para que essa doença dominante ela exista, logicamente, um dos pais tem de trazer um alelo afetado. Certo? Há a transmissão do sexo masculino para o sexo masculino, de homem para homem, de pai para filho. Marquem aí essa observação aqui, essa característica, e depois, quando a gente for para herança ligada ao sexo, a gente vê porque aqui diz que na herança autossômica dominante, vai haver passagem de pai para filho, de pai para filho homem, certo? Mas na frente a gente vai entender por que isso aqui. Aí eu volto e explico. Heterozigoto afetado terá 50% da prole também afetada. Aí aqui a gente tem um exemplo, ó, desse quadrinho. Uma mulher azinho, azinho. Se essa mulher é azinho, azinho, e a doença é autossômica dominante, ela tem a doença ou não? Ela é afetada ou não? Não, porque ela só tem os 2 recessivos. Só tem os 2 recessivos, então ela não é afetada, certo? Esse indivíduo heterozigoto, que tem o azão e o azinho, ele vai ser afetado? Sim, ele tem o dominante. Ele vai ser afetado porque o azão aqui é o dominante, certo? Então, num cruzamento entre um indivíduo não afetado com um indivíduo afetado, 50% dos filhos sempre serão também afetados. Isso na doença dominante. Por isso, não há salto de gerações. Né? Toda geração seguinte em uma herança autossômica sempre vai apresentar indivíduos afetados. Perguntas até aí? Não. Não.
para a próxima. Vamos agora para a herança autossômica recessiva. A gente tem falado da dominante, né? A dominante, a gente viu que para ela se manifestar, ou o indivíduo ele é heterozigoto dominante, ou vai ser homozigoto, desculpem, gente, vai ser homozigoto dominante com azão, ou mesmo ele sendo heterozigoto, como a doença é dominante, aquele azão que ele tem vai fazer com que essa doença se manifeste. Já no caso da recessiva, o que é que vai acontecer? O fenótipo se expressa apenas em indivíduos homozigotos recessivos. Quer dizer, um homozigoto recessivo, como ele vai ser? Azinho, azinho. Porque se ele fosse azinho, azão, ele não expressaria o fenótipo. É isso? Então vejam só, aqui a gente tem um exemplo de heredrogramas com símbolos e com pessoazinhas aqui mostrando como seria essa doença autossômica, essa herança autossômica recessiva. O indivíduo AA, ele não é afetado, mas vejam aqui ao lado dele, ele é portador. Ou seja, se a doença é recessiva e ele é azinho, ele traz consigo um gene para aquela doença. Então, ele é portador da doença, mas ele não é afetado. Certo? Outro indivíduo, azinho, também portador. Por quê? Porque ele carrega aqui o azinho e a gente está falando de uma doença recessiva. Ele porta, mas não é afetado. Então, aqui nesse círculozinho, eu destaquei essas duas palavras, portador e afetado. Quando vocês forem ler como é que se diz? Um problema lá no Enem, seja lá onde for, que tiver portador e afetado, o portador ele carrega consigo o gene, mas ele não manifestou o fenótipo. Então, se estiver dizendo, fulano de tal, portador da doença tal, só de dizer que ele é portador, já está indicando que a doença é recessiva, certo? Porque ele tem aqui o azinho, mas ela não se manifestou. E se ela não se manifestou, ela é recessiva. É uma outra dica, no próprio problema, já vem dizendo se a doença é recessiva ou dominante. Apenas por essa palavrinha aqui, portador. Portador, a gente já viu que ele tem o gene da doença, mas ela não se manifesta. E o afetado é quando a doença se manifesta, certo? Portador tem e não manifesta, e o afetado é quando se manifesta. Vejam só, que pena que eu não posso circular. Esse primeiro neguinho aqui, ele é azinho. Se essa herança autossômica aqui fosse dominante, ele seria portador ou afetado? Se fosse dominante. Afetado. Afetado, porque o azão aqui já seria suficiente para deixar nele as marcas fenótipas da doença. Certo? Aí veja só, a gente tem um heredrograma aqui, onde uma pessoa portadora com outra pessoa portadora faz lá aquele cruzamentozinho que a gente aprendeu na primeira lei de Mendel, gerando um indivíduo homozigoto totalmente dominante, então ele não é portador, porque ele é azão e a doença é recessiva, e dois indivíduos azinho, que são portadores, mas que não são afetados, porque a doença é recessiva. E o terceiro indivíduo aqui que ficou com o azinho do pai e azinho da mãe, nasceu azinho, se lascou, ele é afetado, porque a doença é recessiva. E doença recessiva só se manifesta se o carinha for homozigoto recessivo. Ô, professor. Oi? Então, eu posso dizer que no cálculo de probabilidade, num exemplo desse, teria 25% de chance do indivíduo ser afetado, porque só tem um indivíduo com azinho. Os outros são azinho. 25% de chance do indivíduo ser afetado e 25% de chance de indivíduo não ser o quê?
portador. Não portador. Isso aqui é totalmente livre da doença, certo? E 50% de chance de ter indivíduos portadores, mas que não são afetados. Aí vejam só, esse mesmo heredograma aqui representado por pessoazinhas, que vocês não vão achar isso nos Enems da vida, vão só achar bolinhas e quadrados e traços, certo? Está representado aqui ao lado em um heredograma com bolinhas e traços. Olha aqui, ó, aquele exemplo que eu dei lá no começo, metade achurado, metade em branco. Quer dizer, metade preenchida, metade em branco. Está indicando que o indivíduo é azão, azinho. Azão, azinho. Desse cruzamento teve um indivíduo, né, totalmente homozigoto, um indivíduo heterozigoto, indivíduo heterozigoto, um indivíduo homozigoto afetado. Por que afetado? Porque ele está preenchido. Sempre os afetados vêm preenchidos. Agora veja só, nunca quer dizer que o portador, a gente viu que esses dois aqui, que são esses mesmos dois que são portadores, venha dividido. Ele pode vir todo branco aqui, ó, todo branco aqui, e ele ser portador. Por isso que eu digo, não se liguem muito em que no Enem vai ter essa colher de chá de trazer metade do quadrinho pintado e metade do quadrinho branco. Pode acontecer de ter, mas na maioria das vezes vem todo branco e mesmo assim ele é portador. Certo? Perguntas até aí? Não. Pronto, vamos para as características. A gente viu as características da herança autossômica dominante. Vamos ver as características da recessiva. Veja só. Os dois sexos também possuem a mesma proporção de serem afetados. Por que os dois sexos possuem a mesma proporção de serem afetados? Hein? Ninguém? Pegar a explicação que eu dei na outra e botar aqui de novo. Pronto, Ctrl-C, Ctrl-V. Mesma coisa, porque a gente está falando de uma herança autossômica em qualquer um daqueles 22 cromossomos, que tanto as mulheres quanto os homens têm, certo? Por isso que tanto na autossômica recessiva quanto na dominante, homens e mulheres têm as mesmas chances de serem afetados pela doença, certo? Aqui, ó, diferença. Deixa eu ir lá que tem alguém pedindo para entrar. Assalto de geração. Foi o que eu falei, especifiquei bem lá, quando a gente estava vendo as características da dominante. Na dominante, não há assalto de geração nos heredogramas. Na recessiva, há. Olhando para esses dois heredogramas aqui, só pelas gerações, vocês podem dizer que essas doenças aí, elas são recessivas ou dominantes? Hein? Recessiva ou dominante? Uma recessiva dominante. Uma recessiva, outra dominante? Veja só. Eu coloquei isso aqui propositalmente. As duas são recessivas. Se liguem nisso. Mesmo aqui tendo 3 gerações, onde traz indivíduos afetados, a 4ª geração não traz. Então não quer dizer que essa alternância seja de uma sim, uma não, uma sim, uma não. Certo? Pode ser alternância de 2 sim, uma não. De 3 sim, igual tem aqui, ó. A 4ª não. Pode ser alternância de 4 sim, a 5ª não, certo? Então, e os dois aqui, os dois quadrinhos, são de doenças ou de heranças autossômicas recessivas e não dominantes, certo? Professor, Oi? nessa da direita, a característica afetada pelos bichinhos que tá colorido, ela não seria dominante, não? Tipo,
Pera, dominante, eu tô falando certo? Não, porque, tipo, se ela fosse recessiva, esse filho do casal 12 e 13, ele meio que teria que ser, tipo, recessivo, já que eles dois têm um. Calma, deixa eu explicar. Vá. Tipo, se ela fosse recessiva, tanto 12 quanto 13 tinha que ter os dois azinho, azinho. Então, tecnicamente, o filho deles não teria como ser outra coisa, já que ambos seriam afetados por doença recessiva. Tá certo, cara. Aí, se eles. Tá Se a certo. doença fosse dominante, tipo, ambos fossem azão, azinho, eles apresentariam a doença, mas o filho tem a possibilidade de não apresentar, tá certo. porque pode cruzar e dar azinho, azinho, aí ele não vai apresentar. Tá Aí, no caso, a certo. doença não seria dominante, não. Tá certo, tá certo. Tá certo. Quem falou que era dominante no começo? Tá certo. Fernanda. Veja só, quando eu peguei esse exemplo na internet, eu peguei exemplo como alternâncias seguidas, né, com a quarta geração não sendo dominante, não sendo recessiva, sendo dominante. Mas veja só, realmente, para isso acontecer, a doença tem que ser recessiva, tá certo? Porque aqui, ó, professor. o 12 e o 13 teria de ser azinho, azinho, você tá certo, Caio. Desconsiderem isso que eu falei, certo? Fiquem com a parte de que há gerações seguidas, certo? Esse negócio de pular gerações, de alternância de gerações, não quer dizer que seja uma só, pode ser duas ou pode ser mais, mas Caio está certo e Fernanda está certa. Nesse quadrinho aqui, não tem como a herança ser dominante, é recessiva. Muito bem, porque Professor, Oi? explique de novo, por favor, esse negócio da alternância. Eu não entendi direito, por favor. Veja só, no caso de doenças recessivas, vai haver alternância de gerações, como nesse quadrinho aqui primeiro. A primeira geração aqui tem indivíduos afetados, na segunda não tem nenhum. Na terceira tem. Na quarta poderia não ter, ou ter, certo? Então essas alternâncias onde numa geração tem afetado, na outra não tem afetado, isso significa que a doença é recessiva. No caso aqui que a gente descobriu que a doença é recessiva também. Ó. Por que é recessiva? Porque todos os indivíduos aqui eles tinham de ser azinho, azinho. Deixa eu voltar aqui. Recessiva, dominante. No outro quadro. Calma aí, minha gente. Não. Veja só. Quando a doença autossômica ela é dominante, não há salto de geração. Significa que em todas as gerações que o heredograma trouxer, geração 1, geração 2, geração 3, sempre vai haver indivíduos afetados por aquela doença. Na 1, na 2, na 3, na 4, em todas as gerações. Quando a gente vai para a doença recessiva, cadê aqui? A doença recessiva, vai haver saltos de alternância. Uma vai ter o alelo, na outra pode não ter. Isso a gente vai ficar mais definido quando for ver a doença ligada ao sexo, certo? Se ela fosse dominante aqui, isso indicaria que todas essas gerações teriam o gene afetado. Bruno? Tô entendendo, professor. Mais alguém, minha gente? Mas Caio e Fernanda estavam certo na sua observação, viu, minha gente? Tá certo. Bora lá. Já estou perdido aqui onde a gente está. As características. Salto de geração, a gente falou sobre ela. Em média, 25% da prole heterozigoto será afetada. Isso se tratando de doença autossômica recessiva. 25% afetado, representado aqui ó, por esse neguinho azul.
Deixa eu ver. No último aqui, nesse tipo de herança, há maior presença na consanguinidade. Ou seja, para que tenha mais casos de herança autossômica recessiva, na maioria dos casos, quando se estuda a genealogia da família, no caso, significa que houve cruzamentos consanguíneos entre primos de primeiro grau, ou talvez primos de segundo grau, mas que tem aí algum traço aí de consanguinidade. Sempre isso acontece em toda doença recessiva. Ô professor, tipo, é comprovado que quando dois primos ficar, tipo, primos legítimos, primo, tipo, de primeiro grau, quando eles têm um filho, tipo, é fácil de o filho nascer com alguma deficiência e tal? Assim, não é 100% de certeza. A probabilidade é maior, né? Probabilidade é maior. Se o pai ou a mãe trouxer, por exemplo, características aqui para uma doença recessiva, vai ser batata, ele vai nascer, né? Uma doença recessiva. Porque tem um casal aqui que é vizinho da gente, que eles dois são primos e tiveram 2 filhos e ambos os primos têm, tipo, alguma tipo de deficiência. Aí, tipo... Pode. Tem a dúvida, galera. Não, tem sim, muita chance, por causa da consanguinidade. São indivíduos que têm basicamente no mesmo, vamos dizer assim, na mesma estrutura de genótipo, as mesmas informações. Podem acontecer, pode não acontecer. O que deu aí foi uma má sorte de os dois, né, no caso, terem ali uma grande quantidade de informações iguais, que quando juntou ali, causou uma deficiência no menino ou na menina, seja lá no que for. Pois é, aqui perto de casa também, professor. Tem um casal de primos que nasceu a filha deles por esses dias, na semana passada. A menina não tem nada, é totalmente saudável. Mas isso não quer dizer que seja regra. Minha família mesmo é tudo casamento entre primos. E, né, basicamente todo mundo é normal, só o que temos muito são problemas de visão. Mas, até porque a miopia é uma doença recessiva, uma doença autossômica recessiva. Então, pode acontecer de ter, pode acontecer de não ter, mas a probabilidade, a chance de ter algum problema é bem maior entre casamento ou cruzamento consanguíneo. Uma doença, tipo a miopia, ela pode acabar se tornando dominante à medida que o tempo for passando, porque hoje em dia é muito comum as pessoas usarem óculos, tipo, a quantidade de pessoas que usam óculos hoje em dia é muito superior à de anos passados. Então, pode ser que ela se torne uma doença dominante mais para frente? Pode sim, inclusive ela já está sendo. E essa questão de doenças, né, congênitas, de doenças genéticas, se tornarem tão, vamos dizer assim, cada dia mais comuns, cada dia mais indivíduos afetados por essas doenças, se deve muito a uma regrinha natural que a gente fugiu, que é a regra de seleção natural, né? Indivíduos com doenças, vamos dizer assim, genéticas, tem mutações ali genéticas no seu genoma, eles não deveriam se reproduzir. É o que acontece com a natureza a todo momento. O indivíduo nasceu com alteração deletéria, ele não consegue passar isso para adiante. No meu caso, eu míope sem óculos. Imagine eu lá, um ser primitivo das cavernas, praticamente cego, quando chegasse lá um tigre dente de sabre. Quem era o primeiro a morrer? Eu. Então, essa seleção natural que acontece com os demais seres, a gente fugiu dessa regra. Então, a tendência é que a cada ano, a cada década, a cada século, a espécie humana vai ficando mais portadora de doenças hereditárias, devido a não haver mais essa seleção natural. Entendeu? Respondi a sua pergunta? Sim. Inclusive, quando eu fazia faculdade, a professora de evolução, ela levou um filme muito interessante, que eu não lembro o nome desse filme, que trazia uma ideia futurística de que em um futuro, lá para os anos 3000, 2000 e não sei quanto, só iria ser permitido se reproduzir a partir de um estudo do genoma do indivíduo e ver se eles tinham capacidade, vamos dizer assim, evolutiva, de gerar indivíduos, vamos dizer assim, saudáveis ou indivíduos doentes. Só ia se reproduzir quem fosse capaz de gerar indivíduos saudáveis. É bem futurista, mas é legal a ideia.
Alguém ia Na perguntar fa- alguma coisa? Na faculdade, professor, é dividido, é um professor para uma área, outro professor para outra, é assim, é? Não, não obrigatoriamente. Às vezes tem professores que pegam 2, 3 disciplinas, principalmente se for professor contratado. Aí pega o que mandar. Certo? Alguém ia perguntar alguma coisa, uma menina. Gente, alguém deixa a Fernanda falar, pelo amor de Deus, a bichinha. Fernanda. Perguntar assim, no caso dessas deficiências, quando acontece assim, por exemplo, primo com primo, é por conta que as informações são iguais, né? Porque, por exemplo, no caso aqui de doença autossômica, de herança autossômica recessiva, no caso, ela só vai se manifestar se o indivíduo tiver o par de alelos recessivo. Então, entre primos ou entre parentes, é muito mais provável que os mesmos, o pai e a mãe, vão ter o mesmo código genético, a mesma característica naquele cromossomo. Então, apesar de eles serem portadores e não serem afetados, quando houver ali o cruzamento consanguíneo, a chance do filho nascer com essa doença azinho é muito maior, a probabilidade disso acontecer. Respondi sua pergunta? Respondeu. Tem até uma família, eu não lembro agora de que século, de onde é. Eu sei que, tipo, era uma família de reis, de monarcas e tal, que eles queriam manter a consanguinidade dos seus herdeiros. Queria e manter acabavam, a- tipo, Queria manter a pureza, acabava, né? tipo, isso aí. Aí eles acabaram, tipo, se reproduzindo, tipo, só entre a família. Aí aconteceu que, tipo, a família se extinguiu porque todos os herdeiros vinham nascendo, tipo, cada vez mais debilitados e mais, tipo, Isso, cada vez mais já fraco. assim. É o que está acontecendo a nível de espécie humana, por não haver seleção natural. Veja só, quando isso acontece, esses cruzamentos entre indivíduos de um mesmo núcleo, no caso de uma espécie, tem uma espécie guepardo africano, parece um leopardo, é o animal mais veloz da Terra, o guepardo. O guepardo ele existe apenas em pequenas regiões da África, e segundo estudos que foram feitos com eles, todos eles carregam praticamente as mesmas informações genéticas. Então, a cada ano, a espécie está ficando mais fraca. E isso é um indício que daqui a alguns anos, provavelmente, o guepardo vai deixar de existir. Certo? Por que isso não acontece com nós humanos? Porque a nossa medicina, a nossa ciência vai evoluindo junto com a nossa fraqueza. Né? Por exemplo, eu tenho miopia, mas eu sou capaz de, graças à ciência, à tecnologia, levar uma vida normal, mesmo sendo míope. Na natureza isso não acontece. Que hora acaba essa aula, minha gente? 9h30, né? Isso, professor, 9h30. Mas a tendência é essa. Quanto mais consanguinidade, mais fraco o indivíduo vai ficando. Porque tem mais chances desse gene recessivo se encontrar com outro gene recessivo e aí o indivíduo nascer, vamos dizer assim, lascado. Mas, tipo assim, sem ser parente, pode encontrar outro igual? Pode sim. Sem ser parente, pode também. Veja só. Nesse tipo de herança, na recessiva, há maior presença de consanguinidade. Quer dizer, se manifesta mais através da consanguinidade, mas também pode se manifestar sem ser consanguíneo. Isso vai dar sorte. Existem alguns países da Europa que já fazem um mapeamento genético quando o casal pretende ter filhos. No Brasil também eu acho que alguns ricões já conseguem fazer. Mas na Europa, como o pessoal é bem mais evoluído, sempre é feito assim, quando eles vão se reproduzir, vão ter filhos lá e as condições do país são outras, eles fazem um mapeamento genético e veem a probabilidade do filho ter ou não essa doença. Doenças hereditárias ou não. E aí assumir esse risco de ter esse filho assim ou não. Que aí vai ter porcentagem. Né? No caso aqui, desse cruzamento, tem 25% do indivíduo nascer com a doença afetado. Então aí o casal vai lá e escolhe se ele quer correr esse risco de, em 4, ter uma chance de ter um filho afetado ou se eles preferem não ter filhos. Entendeu?
Entendi. No caso daqui, da gente na sorte, né? Vai muito da sorte também. Né? Ô, professor. Entra a velha sorte. Oi. Me diga se eu estou errado. Eu posso dizer que a doença dominante é mais perigosa do que a doença recessiva? A doença dominante ela vai se manifestar bem mais, em bem mais indivíduos. Por quê? Na doença dominante precisa ter apenas o alelo, azão, para ela se manifestar. Para a recessiva se manifestar, o indivíduo só será afetado se ele tiver azinho. Então, os dois pares de genes, os dois pares de cromossomos, têm de receber alelos para a doença. Tem de receber alelo recessivo e alelo recessivo. No caso da dominante, não. Apenas um alelo dominante já faz com que a pessoa apresente as características da doença. Respondi sua pergunta, Bruno. Responder, professor. Deixa eu voltar aqui que eu fui aceitar alguém. Não sei se eu aceitei. Deixa eu ver. Aceitei. Nem olhei quem foi que entrou. Vejam só. Passando pelas doenças ligadas ao autossomismo, ou doenças autossômicas, ou herança autossômica recessiva e dominante, a gente vai agora para a herança ligada ao sexo. E quando eu digo ligada ao sexo, é ligada ao cromossomo X, certo? Ligado ao cromossomo X. Veja lá. Aqui a gente tem o genótipo da mulher ligado aos cromossomos sexuais e o genótipo do homem. Mulher XX, o par de cromossomo da mulher, vocês já estão feios de saber disso, é XX. Do homem, XY. Certo? Deixamos de falar agora de doenças autossômicas, ou seja, causada por qualquer um dos 22 pares de cromossomos. E vamos agora apenas para o sexual. Certo? Essas doenças ou heranças autossômicas ligadas ao sexo ou ao cromossomo X, elas também serão dominantes e serão recessivas. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho das características e de como acontecem essas doenças dominantes e recessivas. Vendo que mulher XX, homem XY, vamos começar aqui. Relativa à ligação dos alelos ao cromossomo X, as mulheres serão homozigotas ou heterozigotas. Veja só. Já no caso dos homens, como os homens possuem apenas um cromossomo X, eles sempre serão hemizigóticos. O que isso quer dizer? Veja só. Se a gente está falando agora de herança ligada ao cromossomo sexual e as mulheres têm XX, elas serão, para a doença, homozigóticas ou heterozigóticas. Como assim, professor? Veja só. Uma mulher homozigótica, aqui embaixo, cada um dos X dela recebeu um alelo azão. Então, ela é homozigota para aquela doença, certo? Aqui embaixo, uma mulher heterozigota. Ela recebeu os alelos para a doença, um X recebeu o azão e o X recebeu um azinho. Então, ela é heterozigota para a doença. E aqui embaixo a gente tem outro caso de uma mulher homozigota, só que o quê? O quê? Recessiva. Certo? Porque agora a gente tem X azão e X azinho. Porque no caso da herança ligada ao sexo, o alelo da doença vem ligado ao cromossomo X. E no caso das mulheres, elas têm 2X. Por isso elas podem ser homozigotas para a doença ou heterozigotas para a doença. Homozigota dominante ou homozigota recessiva. No caso dos homens, como eles só têm um X, porque o outro é o Y, e o alelo, logicamente, vem ligado apenas ao X, ele não será chamado nem de homozigoto, nem de heterozigoto. Ele será chamado de hemizigoto, que é um novo termo que vocês ainda não tinham visto. Hemizigoto.
quando o indivíduo traz apenas um alelo para um par de cromossomos. Por que isso? Porque só é afetado o X. O alelo da doença só se liga ao X, e o homem tem apenas um X no seu genótipo. Perguntas quanto a isso? Não. Não. Ficou claro aqui porque as mulheres são homozigotas e heterozigotas. Alguém perguntou alguma coisa? Eu não entendi não, a parte da mulher não. Não estou entendendo. Você está falando bem baixinho, Fernanda. Eu não entendi a parte da mulher que você explicou. Veja só. Como é o genótipo da mulher? No par do cromossomo sexual, ela é XX. E a doença, a herança, ela é sempre ligada ao cromossomo X. Então, se ela é XX, ela vai receber um par de alelos para a doença. Ela vai receber azão, 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 azinho, ou azinho, azinho. E um alelo vai para cada X, porque ela tem 2, certo? Então, ela pode ser, a mulher, homozigota, dominante. Veja só, ela tem um X ligado ao azão, outro X ligado ao azão. Então, ela é homozigota. Por que ela é homozigota? Tem 2 alelos iguais, azão, azão. Ela pode No caso ser... aí ela teria. Oi? No caso aí ela teria a doença, era? Se a doença for dominante, né? A gente ainda está estudando aqui a ligação ao cromossomo X. Depois a gente vai ver os casos de dominante e recessiva, certo? A gente está entendendo aqui porque o homem só vai trazer um alelo e a mulher vai trazer 2, certo? Ela vai trazer 2 alelos porque ela tem 2 cromossomos X. O homem só traz um, por isso ele é chamado de hemizigoto, porque o alelo só se liga ao X e não ao Y, certo? Entendi. Tem uma doença, a nível de curiosidade, viu? Tem uma doença genética que eu não lembro o nome, mas depois eu pesquiso e digo a vocês na próxima aula. Tem uma doença genética que é ligada ao cromossomo Y. Que o indivíduo ele nasce com a orelha cheia de cabelo. Muito cabelo mesmo, coberta de cabelo, igual a orelha de um macaco, vamos dizer assim. E é ligada ao cromossomo Y. Então, se essa doença, o alelo dela, é ligado ao cromossomo Y, a gente vai ter mulheres afetadas por orelhas cabeludas? Não, porque a mulher é XX. Não, porque a mulher é XX. Essa é uma doença de homem para homem. Depois eu procuro o nome dela, eu não lembro agora não. Mas fiquem aí na cabeça, doença da orelha cabeluda. Pronto, entendeu, Fernanda? Fernanda? Entendi. Veja só. Aí ela pode ser homozigota dominante, homozigota recessiva ou heterozigota, se ela receber um dominante e um recessivo ao mesmo tempo. Pode passar para o próximo, alguma dúvida quanto a isso? Não? Não. Veja só. Agora sim, Fernando, a gente vai começar a falar de herança recessiva ligada ao X. Vamos agora ver só coisas sobre recessivo. O fenótipo afetado. Alelos recessivos no cromossomo X. Ou seja, para que o fenótipo seja afetado quer dizer que mostre a característica, basta ter alelos afetados no cromossomo X. Aqui embaixo, nessa segunda setinha, a gente tem em preto o genótipo, em azul o fenótipo. Aí a gente tem 3 casos aqui, ó. Mulheres homozigotas dominantes. Elas serão normais porque a doença é o quê? Recessiva. Veja só, nesse primeiro caso aqui, mulheres homozigotas dominantes. Vocês olhando para aqui ao lado, que tem de 1 a 5, qual vai ser o genótipo dessa mulher ali que eu estou falando? Mulher homozigota dominante. Que número? A4. 4. A4. Mulher homozigota dominante. Se a doença é recessiva, essa mulher número 4, logicamente, ela vai ser totalmente normal. Certo? Vamos para o segundo caso.
mulher heterozigota, normais, porém portadora. Quem será essa mulher de 1 a 4? De 1 a 5 aí? 1. Mulher heterozigota, por quê? Porque ela tem um Azinho e um Azão. Normal, por que ela vai ser normal? Porque para a doença ser recessiva, ela tem que ter um par de alelos recessivos, azinho, azinho. Mas nesse Azinho, caso azinho. tem azão, azinho. Tem Azão, Azinho. Então ela vai ser portadora. Ela vai portar o Azinho aqui da doença, mas ela não vai ser afetada. Ela não vai mostrar o fenótipo da doença. Ela apenas vai portar. A terceira aqui, ó. Mulher homozigota recessiva. Será quem? A terceira. A terceira. E ela vai ser totalmente o quê? Afetada. Porque a doença é recessiva. Entenderam essa parte? Agora aqui para o homem. Os homens, a gente já sabe que eles sempre serão M-zigotos. M-zigotos porque ele tem apenas um cromossomo X. Homem, ele só pode ser de duas formas. M-zigoto dominante ou M-zigoto recessivo. Quem é o homem M-zigoto dominante? O 5. O 5. Certo? Se a doença é recessiva, logicamente ele vai ser normal. 2. M-zigoto recessivo. Quem é o homem M-zigoto recessivo? O 2. 2. E aí ele será afetado. Por que ele será afetado? Porque ele tem um alelo recessivo no X. Porque ele tem um alelo recessivo no X e é só o que ele tem. Né? Ele não tem um Azão. Então, mesmo ele tendo apenas um alelo e não duplo, já é suficiente para ele ser afetado, porque ele só tem o alelo ali afetado. Entenderam? Para a mulher, professor. veja só, para a mulher ser afetada, ela tem de ter os 2 X afetados. Para o homem ser afetado, ele precisa ter apenas aqui um X afetado. Então, isso indica que a gente tem mais casos de mulheres ou de homens afetadas. De mulheres, porque ela tem o par de cromossomo X. Alguém discorda de Bruno? Alguém concorda? Veja só. Para o homem ser afetado, ele precisa apenas de um alelo. Para a mulher ser afetada, ela precisa de ter os 2. Então a gente vai ter mais homens afetados. Por quê? Então é somente pelo fato de que um só já basta ele ser Já afetado. basta. No caso essa aqui, ó, ela é a número 1. Ela é portadora, mas ela não é afetada. A gente não vai ter homem portador. Ou ele tem, ou ele não tem. Ou ele é normal, ou ele é afetado. Entenderam? Professor, entendi agora. Então, ó, uma mulher aqui, ó, que não vai ser afetada, ela vai ser portadora, mas não vai ser afetada. Oi? Jeane disse que não entendeu muito bem a parte das mulheres heterozigotas. Mulheres heterozigotas, cadê? Veja só, Jeane, aqui, cadê? Segunda marcação aqui, ó. Mulheres heterozigotas normais, porém portadoras. Veja só. A gente está falando de uma doença recessiva. E para que a doença recessiva se manifeste, o indivíduo obrigatoriamente terá de ser homozigoto recessivo. No caso da mulher aqui, ó, heterozigota, ela recebeu um X, o Azão, e o outro, o Azinho. Porém, esse primeiro X dela aqui, ó, com o Azão, ele é dominante. Se ele é dominante, isso significa que ela vai portar a doença, porém não vai se manifestar. Porque para ela se manifestar a doença, ela teria de ser aqui, ó, igual a 3. Azinho, Azinho. E agora, Jeane?
Jane? Sim, não, talvez. Ela disse que sim. Pronto, pergunta, minha gente. Pergunta, que isso não é difícil, não. A gente tá indo bem devagarzinho, vendo porque acontece cada coisa, não é difícil, não. Aí vejam só. Já passei 3 minutos da aula, vamos embora que eu tenho aula com o segundo ano. Aí vocês marquem aí que a gente parou no slide 10, que eu não vou lembrar. E na próxima aula, a gente continua aqui. E aí eu trago alguns exercíciozinhos para a gente responder junto, assim, por conversa. Certo? Porque escrevendo não vai dar. Mesmo se tivesse aberto a tela inteira aqui, eu não conseguiria fazer Azinho, Azão, Bzinho, Bzão na tela com o mouse, né? Então a gente vai tentando desvendar uns exercícios apenas observando os heredogramas na próxima aula. Tá certo? Tá certo, professor. O senhor vai botar a gravação ainda hoje, o slide? Vou. Deixa eu ver como é que faz para parar a gravação. Pronto. É isso, minha gente. Eu vou embora, que eu tenho de ir para o segundo ano falar com eles um pouquinho sobre vírus. Certo? Então, tchau e até a próxima. Espero que tenham entendido. Dão uma estudada, dão uma olhadinha aí para não se perder nos assuntos, certo? Porque isso não é difícil, não. Tchau. 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 Tchau.